como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Esta noite de quarta-feira, noite de também cultuarmos ao Senhor, de presenciarmos da sua graça infinita. Você abriu este culto de hoje lendo o Salmo 89, 1 e 2. E nesse salmo diz como é bom louvarmos ao Senhor e confiarmos nele. Mas hoje também nós queremos, através desse estudo, alcançar o seu coração e colocar diante de Deus as nossas necessidades, colocar diante de Deus também o nosso desejo de viver e caminhar de acordo com a sua vontade. Então o seu culto no lar, com a sua família, agora uma palavra pastoral, eu também aqui com a minha família, também louvamos, cantamos, oramos, lemos o texto e juntos agora vamos estar aprendendo da palavra de Deus. Que neste momento você possa estar contrito ao Senhor, cultuando a Deus e colocando a sua vida diante dele. Abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago, livro de Tiago, ali no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos falar um pouco sobre o servo de Deus Tiago, sobre a situação da qual o povo de Deus atravessava e como Deus usou Tiago tremendamente para falar, admoestar e cuidar do povo dele. E é interessante que neste texto a gente percebe algumas atitudes que uma pessoa sábia, perseverante tem diante de situações adversas. E é muito importante a gente observar nesse texto como o Senhor usa o seu servo para instruir a igreja. Queria que você orasse comigo antes de lermos o texto. Coloque sua atenção totalmente ao Senhor agora nesse momento. Faça uma oração para que você não fique olhando um para o outro. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, ore a Deus, fale com Ele neste momento de intercessão. Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Nós cantamos que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer, Senhor, nas nossas vidas, neste lugar, Senhor, nesta cidade, neste país, no mundo, Pai. Que em nome de Teu Filho Jesus, e por Teu amor e graça, por Tua misericórdia infinita, Senhor, que o Senhor possa nos alcançar de forma maravilhosa, Pai, de forma que as nossas vidas possam ser outra pessoa, Senhor, outra identidade, Senhor, após toda essa situação que nós temos passado, Senhor. Se há algo em nós que ainda não condiz com a Tua vontade, com a Tua palavra, com o Teu reino, Senhor, Tu tens a liberdade para nos moldar,
para transformar os nossos corações, para restaurar as nossas vidas. Por isso, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, fale com o Teu povo através da Tua palavra, Senhor. Nos sentimos, Deus, próximos uns dos outros, Senhor, quando estamos reunidos em Teu nome. Isso nos torna um, Senhor, porque é em Teu nome que somos um, temos comunhão uns com os outros em Teu nome. Por isso te agradecemos por esse momento, Pai, distantes do templo físico, mas próximos de Ti, próximos uns dos outros, em oração, Senhor. Ajuda o Teu povo que tem passado dificuldades, Pai, que tem se encontrado em meio às dificuldades, Pai. E em nome de Jesus, Pai, se possível, abrevie estes dias, em nome de Jesus. Colocamos em Tuas mãos e pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance o Teu povo, alcance as nações, para a honra e glória do Teu nome. E faça, Senhor, deste momento um momento especial para nós divulgarmos o Teu Evangelho, as boas notícias de Deus, as boas notícias ao mundo que perece, Senhor, no pecado. Então nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós leremos só até o 4. E eu quero que você preste bastante atenção naquilo que diz a palavra do Senhor. Depois eu explico o porquê esse texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Esta semana, orando, meditando em alguns textos, e esse texto veio muito forte ao meu coração. A carta de Tiago, a recomendação de Tiago à igreja, ela é muito perspicaz, muito no momento apropriado. E lendo este texto, eu fiquei imaginando, Senhor, como o Senhor levanta um homem como Tiago para falar ao povo de Israel de forma coerente e tão difícil de ser dito algumas coisas. Às vezes, irmãos, nos encontramos em momentos que é difícil dizer alguma coisa, mas Deus usou Tiago para dar uma resposta a toda aquela situação que o povo de Israel estava passando, que os cristãos novos convertidos, cristãos ainda judeus, porque Tiago ele é líder em Jerusalém, ele é irmão de Jesus, não é o Tiago, filho de Zebedeu, esse foi martirizado, lá em Atos você vai encontrar, mas esse Tiago é o irmão de Jesus, irmão biológico, filho de Maria e José, e ele escreve este livro e ele traz revelações incríveis, mas em um momento de muita dificuldade, de muita dor, de muito sofrimento. E é interessante dizer que esse Tiago também passou por essas dificuldades e provações. Esse Tiago também foi martirizado, também sofreu ameaças. Esse Tiago também, se a gente conhecer a história de Tiago, a história vai contar que em 62 depois de Cristo, ele foi torturado, apedrejado e morto por um sumo sacerdote chamado Amano. Então, às vezes a gente pensa assim, é fácil falar quando eu estou numa posição assim ou assada, mas para Tiago não era fácil falar tais palavras, porque ele estava vivendo aquela situação junto com o seu povo. E que situação era essa, querido? Havia uma dispersão. O povo agora de Deus, porque a Bíblia também é interessante, ou você cumpre Atos 1:8, quando Deus manda ir até os confins da terra, quando Deus manda com que o povo saia, ou você vai cumprir Atos 8:1, quando há uma dispersão pelo motivo da perseguição.
e havia uma perseguição contra o povo de Israel em Jerusalém, os novos cristãos judeus, desculpe, mas essa perseguição fez com que esse povo se espalhasse em todo o mundo, mas não sem angústias, não sem dificuldades, mas em meio a essa dificuldade, eu encontro Tiago tendo características de alguém sábio, características de alguém que tem alguma coisa para dizer para o seu povo neste momento. E olhando para o nosso momento de dificuldade também, a gente procura na palavra de Deus respostas para dizer ao povo de Deus aquilo que as Escrituras realmente querem trazer para nós. Não palavras humanas, porque elas voam, mas palavras que vêm da própria boca do Senhor. E eu encontrei que para Tiago, um homem de Deus, uma das suas características é reconhecer quem ele era, a sua própria identidade. Olha como ele começa o texto, versículo 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. Olha como ele se autodefine. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você é servo de Deus? Você é servo do Senhor Jesus Cristo? Não se espante. Esse texto aqui tem muito a ver com escravo. Escravo de Deus. Escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele é servo, ele se sente... ele entende que tem um Senhor sobre ele. Que alguém governa sobre a vida dele. Então essa identidade, reconhecer que você é alguém no reino espiritual, você é servo de Deus. Em meio às dificuldades, identifique quem você é. Às vezes as pessoas nos perguntam quem você é, e nós temos respostas imediatas. Eu sou representante, eu sou, e às vezes talvez nós falemos por último, eu sou servo de Deus. Tiago reconhecia de quem ele era servo, e quem ele era. Ele é um servo de Deus, um servo de Cristo. E você, quem você é? Você se reconhece como servo do Altíssimo? Você tem essa autoidentidade? Você tem essa identidade definida no seu coração? Nós precisamos nos posicionar com a nossa identidade. Se eu sou servo de Deus no meio desta angústia, o que eu farei? Se eu sou servo de Deus em meio a essas situações adversas, aonde eu vou, como eu vou me posicionar? Tenha uma identidade definida. Amém. Tenha uma identidade assim firmada no Senhor. Amém. Outra coisa que eu percebo nesse texto está na parte B do versículo 1. Olha, a quem ele destina esta mensagem? As 12 tribos dispersas entre as nações. Olha que coisa interessante. Além de saber quem ele era, ele se posicionava em favor do seu próximo. Queridos, estamos vivendo um momento difícil, de dificuldade, de extrema dificuldade. É muito difícil ficar em casa. As projeções não são boas. Mas você tem como servo de Deus se posicionado em favor do seu irmão? Tiago poderia estar vivendo a vida dele e continuando e pregando o evangelho, mas ele se preocupava com o povo de Deus a ponto de ele redigir uma carta, de trabalhar na vida desses irmãos algo de Deus para a vida desses irmãos. E você, o que você tem feito? Você tem orado? Você tem se posicionado em favor dos irmãos, uns dos outros? É um momento de nós não pensarmos apenas em nós, mas pensarmos um no outro. É interessante que com toda essa situação do vírus, do Covid-19, nós percebemos que as pessoas, muitas delas, estão preocupadas com o outro. Talvez com a ideia que tem se divulgado, que o jovem não tem nenhum problema, que ele vai ter efeitos menores, né, consequências menores do vírus, mas a preocupação agora é com o outro. Isso é importante, igreja. Muitas pessoas também neste momento podem estar precisando da sua ajuda, de uma palavra amiga, de um auxílio, de um prato de pão. Tiago,
Ele reconhecia quem ele era, mas ele também reconhecia a necessidade do outro e se posicionava em favor do outro. Precisamos nos posicionar em favor do outro, colocando o outro também como prioridade. Isto, queridos, também é comunhão. Isto também é ser um com o outro. Isto também é estarmos juntos. Não apenas fisicamente, mas na preocupação. Eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem, uma ligação e me perguntam: pastor, como o Senhor está? É importante. Assim como eu sei também que você fica feliz quando eu ligo para você e pergunto como você está. Porque eu sei o quanto isso é importante. Precisamos estar juntos, ainda que distantes. E se em algum momento você necessita de alguma coisa, a igreja, nós precisamos nos preocupar um com o outro. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. A outra coisa que eu observo nessa epístola, nesse texto, nessas palavras redigidas por Tiago, é que, além de Tiago reconhecer a sua identidade e se posicionar em favor do outro, ele usa palavras de sabedoria. Queridos, não deve ser fácil. O verso 2 e o verso 3, Tiago olhar para o seu povo e dizer assim, mandar uma mensagem para eles dizendo assim: meus amados irmãos, considerai motivos de júbilo, em algumas traduções, motivo de grande alegria. Olha, o fato de passardes por diversas provações. É difícil ficar alegre nas provações, queridos. É difícil cantar júbilo nas provações. É até difícil louvar a Deus na provação. É até difícil, em um momento desse, você louvar ao Senhor. Mas olha o que o texto do versículo 3 diz: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Olha que palavra sábia. Olha o que Tiago está dizendo para nós hoje, para eles há 2000 anos atrás. Ele está dizendo assim: queridos, alegrem-se nas provações, regozijem-se, porque estas provações farão de vocês pessoas melhores. Vai dar a vocês uma coisa chamada perseverança. Quantos talvez estavam tão frios espiritualmente, não mais liam a Bíblia, não mais oravam, mas nesse momento de provação tem se encontrado com o Senhor, no seu quarto, no seu íntimo, com sua família. Quantas famílias já não se reuniam mais para orar e ler a palavra? Hoje você está tendo essa oportunidade, sabe por quê? Porque você quer perseverar em meio à crise. Palavras de sabedoria, queridos, vamos usar de palavras de sabedoria. Tem muito cristão não sendo sábio nesse momento. Use palavras de sabedoria. Tenha características de alguém que é perseverante, que é sábio, que se posiciona em favor. Não é hora de nós ficarmos apenas reclamando e colocando palavras de maldição contra quem quer que seja, governos, igrejas, pastores, líderes. Não, querido, é hora de orarmos, é hora de nos posicionarmos, é hora de termos uma palavra de sabedoria, independente se as palavras não sábias saem da boca de quem quer que seja. Oremos por quem quer que seja. Mas esse momento de provação tem gerado em mim e em você uma aproximação ainda maior com Deus. Tem gerado em mim e você um desejo de perseverar. Muitos estão preocupados com a volta de Jesus. Já falei sobre isso aqui em um outro culto online, que nós precisamos nos preocupar com os sinais. Precisamos observar os sinais. Observar os sinais. E clamar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas muitos estão se aproximando do Senhor, perseverando, porque está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas isso é produzido através de quê? De uma angústia, de uma situação. E a quarta coisa que eu tiro de lição para aqui é que, no versículo 4,
Tiago tira lições e aprendizados. Ele aprende e diz para o povo aprender com as suas adversidades. Olha o que diz o verso 4. E a perseverança deve ter plena ação. Olha que coisa maravilhosa. A fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Olha, é o momento de tirar lições, de nos aperfeiçoar. É o momento de tirarmos um aprendizado de tudo isso. Porque isso vai passar também, querido. Mas e a sua fé? E a sua busca? Também vai passar junto com a crise? Não, precisamos ser aperfeiçoados para que não nos falte virtude alguma. E essa virtude aqui, que Tiago vai trabalhar depois, é a sabedoria. É a própria sabedoria, porque vai dizer no verso 5 que nós não lemos. Verso 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Então peça a Deus. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá. Ele pode dar sabedoria. Para sermos aperfeiçoados. Esses momentos de dificuldades, de crise, estão aí para que tiremos lições proveitosas, para que coloquemos as nossas vidas em Deus e nos aperfeiçoemos nele. Deixemos a meninice e vivamos a maturidade espiritual. Chegou o tempo. Eu costumo dizer na igreja, não temos tempo mais de brincar de cristãos. Este é o momento. Com essa palavra eu queria dizer para você, já concluindo, que até Tiago foi martirizado e morto por causa do nome de Jesus. Mas as palavras que ele deixou e que reproduziram vida na vida de muitos outros irmãos, tem que ser também características da minha e da sua vida. De um homem e de uma mulher de Deus, que sabe a sua identidade, sabe quem é, que sabe que a sua identidade como servo de Deus te leva a ajudar o teu próximo, a acompanhar o teu próximo, a servir também ao teu próximo. Sabe também que essa identidade te leva a ter palavras de sabedoria, de discernimento e principalmente, queridos, sabe que você pode retirar lições e aprendizados de tudo isso. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, eu quero orar por você. Ao final da oração, eu quero trazer um posicionamento, né, de oração, de intercessão, mas antes vamos orar, vamos pedir isso a Deus. Pai, nós queremos colocar a vida do teu povo em tuas mãos, e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, esta palavra nos alcance os nossos corações, e que nós entendamos quem somos, com a boca, Senhor, para trazer palavras de bênção, não de maldição, Senhor. Com um braço estendido para abençoar o nosso irmão, Senhor, não amaldiçoar, Pai. E principalmente, Senhor, que nós possamos crescer em maturidade cristã, em espiritualidade, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a vivermos conforme é a Tua palavra em nossas vidas. Cuida de nós, cuida, Senhor, do nosso país, do nosso governo, ó Pai, das nações, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa abreviar estes dias, Pai. Mas também, Senhor, usa da oportunidade e abre a boca dos teus filhos, a minha e a de todos, a partir de mídias sociais, do tete a tete, não sei, Senhor, mas nos faz proclamadores do teu reino, Senhor. Evangelizadores em potencial, Pai, para que anunciemos as boas notícias. Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Pai, que esta palavra esteja em nossos lábios para alcançar mais um. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra também me deu um conforto muito grande. Vocês como me conhecem sabem que eu não tenho política partidária, não trabalho com isso, não faço nenhuma menção de política partidária
em cultos ou no púlpito, de jeito nenhum. Não vou fazer isso hoje também, mas eu queria pedir aos irmãos que orassem pelos nossos governantes, a iniciar do prefeito, ao governador, ao presidente, que você ore. Eu fiquei estarrecido com o pronunciamento ontem do presidente, preocupado, e fui pedir a Deus direção e sabedoria para poder encontrar na palavra de Deus algo que eu pudesse orientar você como um povo de Deus. E a palavra que eu recebi foi: coloque esse povo para orar, coloque esse povo para interceder pela nação, porque de fato nós estamos em um momento muito difícil, queridos. E eu volto a pedir, vocês, senhores, senhoras de 60 anos, acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, diabetes, doenças renais, pressão alta, doenças crônicas, vocês se resguardassem em seu lar de fato, com todo o cuidado do mundo que você precisa ter, que os filhos e netos também não se aproximassem nesse sentido para evitar contágio. Mas eu queria que você orasse, porque de outro lado nós também temos uma dificuldade muito grande, nós não sabemos o que há de acontecer com o nosso país. A nossa economia não é das melhores e das mais fortes, mas nós precisamos colocar essas questões diante de Deus. Não podemos tomar decisões precipitadas, não podemos achar que alguém que isto é assim ou assado. Precisamos clamar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Queridos, é tempo de arrependimento, é tempo de nos posicionarmos em arrependimento ao Senhor, pelos pecados da nossa nação, pelos nossos pecados, pelo pecado do nosso povo. E é tempo de colocarmos diante de Deus as nossas dificuldades e pedirmos: Deus, tenha misericórdia do seu povo. E que o Senhor encontre e abençoe a mente e dê sabedoria aos nossos governantes, da esfera municipal à esfera federal, para que eles possam governar com a sabedoria que vem do alto. Porque de outra forma, queridos, eu não sei o que será de nós. Precisamos clamar ao Senhor. Então eu convoco toda a igreja a interceder. Interceda. Se for para falar mal, não fale. Interceda, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela vida do presidente, eu oro pela vida do governador, eu oro pela vida do prefeito. Ore pelas autoridades, pelos governantes que estão sobre nós. Mas não se permita usar os seus lábios com palavras de maldição. Nós já estamos em um processo difícil e só Deus pode transformar o Brasil, pode transformar o mundo, pode restaurar e sarar essa terra. Não mais ninguém, só o Senhor tem essa capacidade. O que é impossível ao homem, Deus pode tornar possível. E eu creio nesse Deus poderoso. Que você, antes de concluir esse culto, você junte com os seus agora e ore em favor do Brasil. E clame ao Senhor por arrependimento e peça a Deus que tenha misericórdia de tudo que está acontecendo. Precisamos orar, precisamos nos posicionar como cristãos, pedindo a Deus sabedoria para falar, para agir, para ter essas virtudes que o Senhor tem para nos dar. E a virtude que Tiago trabalhou aqui foi sabedoria. Que essa virtude nos alcance, e se você não tem, se você acha que precisa de mais, peça a Deus. Ele dá a todos, que pedirem, a todos que os pedirem. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.